Olá, hoje vamos falar de mudança de bases, processo de ortogonalização de Gram-Schmidt e ortonormalização de bases. Vamos lá. Dado uma base qualquer de um subespaço vetorial W do Rn, suponhamos que ele tem dimensão k é maior ou igual que 1 até n, né? Queremos um método de torná-lo ortogonal. E depois a gente quer que, além de ortogonal, os vetores tenham norma 1, ou seja, ela se torne ortonormal. A este algoritmo a gente chama de processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Vamos ver um exemplo. Considere esse subespaço gerado pelos dois vetores x1 e x2 aqui dados. W é o gerado por x1 e x2, onde x1 é o vetor 1, 1, 0 e o x2 é o vetor menos 2, 0, 1. Como é que a gente constrói essa base ortogonal? O processo é o seguinte: fixa o x1 e chama ele de V1. Vai ser o primeiro vetor da nova base. Depois a gente obtém a componente ortogonal de x2 em relação a x1 fazendo projeção ortogonal. Da seguinte maneira, vou chamar de V2 a componente ortogonal de x2 com respeito a x1. Isso é a mesma coisa que fazer x2 menos a projeção de x2 na direção de x1, que por sua vez a gente sabe que é essa fórmula aqui. Então eu vou ficar com x2, que é menos 2, 0, 1, menos a projeção de x2 na direção de x1, que é dada por isso aqui. Fazendo essas continhas aqui, eu vou obter esses vetores e, por fim, eu obtenho a componente perpendicular aqui, que é menos 1, 1, 1. Logo, esses vetores V1 e V2 formam um conjunto ortogonal de vetores de W, portanto, eles são LI, porque são ortogonais, e formam uma base para esse espaço de dimensão 2, que a gente sabe que W tem dimensão 2. O processo geral é o mesmo. Você vai tirando as partes, as projeções dos vetores seguintes com respeito aos vetores que a gente já fez a conta. Da seguinte maneira, suponha que x1, x2, xk são vetores aqui num subespaço vetorial V do Rn. Fixa V1 igual a x1, né? E seja W1 o subespaço gerado por x1, uma reta, né? O vetor V2 vai ser dado por x2 desse conjunto, menos a sua projeção com respeito a V1, ou seja, x quadrado de V1 vezes o vetor V1. E isso nos dá aqui mais um subespaço W2 gerado por x1 e x2, né? Que esse vetor ortogonal aqui, esses seriam vetores ortogonais, uma base ortogonal de W2, por exemplo. E assim sucessivamente, até o késimo vetor, a gente pega xk, VK vai ser xk, menos a projeção de xk na direção de V1, menos a projeção de xk na direção de V2, menos a projeção de xk na direção de VK menos 1. E aí nós temos aqui que o conjunto desses vetores V1, V2, VK seria uma base ortogonal para esse espaço gerado por x1, x2, xk. Antes de falar de mudança de base, eu queria falar aqui a gente só ortogonalizou. A gente conseguiu uma base ortogonal. Agora vamos ver como é que a gente ortonormaliza essa base. Para ortonormalizar essa base, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui. Normaliza, né? Um adendo aqui ao processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Lembra que para ortogonalizar, ortogonal, a gente faz o seguinte. Chama V1 igual a x1, depois V2 vai ser a componente ortogonal com respeito a x2, o x2 menos a projeção de x2 na direção de V1, depois o V3 seria o x3 menos a projeção de x3
na direção de V1, depois a projeção de x3 na direção de V2, e assim sucessivamente, né, até o VK, que seria xk menos a projeção de xk na direção de V1, menos, 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 a projeção de xk na direção de VK menos 1. Pronto, até aí nós temos então que a base V1, VK é ortogonal. Agora, para que ela seja ortonormal, a gente faz para que seja ortonormal, nós pegamos os versores de cada um desses vetores. Então, para que seja ortonormal, tomaremos a base formada pelos versores dos VI. Ou seja, a base formada por V1 dividido por sua norma, V2 dividido por sua norma, e assim sucessivamente, até VK dividido por sua norma. Isso aqui é a mesma coisa que V1 versor, até VK versor. E é isso. Vamos ver agora a mudança de base. Considere o sistema de coordenada de R2 com respeito à base B, dada por U1, U2, né? O 1 é menos 1, 2, e o 2 é 2 menos 1. E considere uma outra base C, dada por V1, V2, onde V1 é 1, 0 e V2 é 1, 1. Note que nenhuma das duas bases é a base canônica. Geometricamente falando, eu coloquei aqui um vetor x, né? Esse vetor x, na base B, olhando aqui para a base B, eu tenho aqui o 1, que é menos 1, 2, menos 1, 2, é esse vetor U1, certo? Perdão. E o vetor U2 é 2, x igual a 2, y igual a menos 1. É esse aqui, tá? É esse vetor aqui. Né? O vetor U1 é AB e o vetor U2 é AC. O vetor x, que eu estou tomando aqui como exemplo, é o vetor AD de dado. Note que as coordenadas dele com respeito à base U1, U2 são 1, né? Ele é uma vez U1 mais 3 vezes U2. Então, ele é 1, 3 na base B. Na base C, quando eu coloco aqui no plano, né? Aqui é o Y, aqui é o eixo X. O vetor V é 1, 0, que é esse aqui, AH. E o vetor V2 é 1, 1, que é AI. Ok? Então, nós temos aqui essa base V1, V2. E note que o mesmo vetor X, que estava aqui, ele vai ser, na direção V1, ele mede 6, e na direção V2, ele mede 1. Ou seja, mas só que ele está no sentido oposto do V2. Então, as coordenadas dele são 6 na direção V1 e menos 1 na direção V2, na base C. Isso geometricamente falando, né? A gente também consegue ver geometricamente que ele, na base canônica, né? Se a gente olhar aqui para o x e para o y, ele tem coordenadas 5, menos 1.
né, que eu acabei de fazer aqui a conta, escrevendo, né, x igual a 1, o 1, mais 3, o 2, eu substituo onde tem o 1 por menos 1, 2, depois por o 2 por 2 menos 1, faço a conta e obtenho 5 menos 1 na base canônica. Depois a gente pode mudar da base canônica para a base V1, V2, que é a base C, e nós vemos que realmente esse vetor tem coordenadas 6 e menos 1. Mas a gente vai ver um método mais prático do que esse, né? De transformar primeiro para a base canônica, depois da base canônica para outra base. Dadas as duas bases B e C, aqui, né, vou definir para vocês, a base B é o 1, o 2, o N, e a base C é V1, V2, Vn, para um espaço vetorial V de dimensão N. A matriz quadrada de ordem N, cujas colunas são os vetores de B escritos na base C, é a matriz de mudança de base de B para C. E a gente vai denotar dessa forma. No livro do Boulos Camargo, ele chama isso de mudança de base de C para B. Mas quando você escreve o vetor da base B na base C e escreve a matriz coluna desses vetores, né? Com as entradas são esses vetores, essa matriz de mudança de base é de B para C. Nós vamos ver uns exemplos. Nós vamos ver uns exemplos já, né? Vamos ver aqui um exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte. Considerando aí a base, vamos mostrar que realmente x na base C é 6 menos 1. Então, como é que a gente escreve o 1 na base C? O que eu acabei de dizer é que a matriz de mudança de base de B para C é aquela matriz formada pelas colunas dos vetores de B escritos na base V, na base C. Foi isso que eu falei. Então, esse aqui é um vetor da base B, mas eu vou escrevê-lo nas coordenadas da base C. Vamos escrever, então, o 1 na base C. Note que se eu for escrever o 1 na base C, eu quero encontrar menos 1, 2. Isso vai ser a mesma coisa que multiplicar menos 3 por 1, 0, que é o primeiro vetor da base C, e somar com 2 vezes 1, 1, certo? Ou seja, é menos 3V1 mais 2V2. E o 2, que é 2 menos 1 na base B, eu vou poder escrever como 3, 1, 0, menos 1, 1. Então, isso aqui vai me dar 3V1 menos V2. Ou seja, as coordenadas de U1 na base C é menos 3, 2. E as coordenadas de U2 na base C é 3 e menos 1. Então, agora eu sei a matriz de mudança de base de B para C. Eu sei calcular x na base C, uma vez que eu tenho x na base B. X na base C vai ser aplicar a matriz de mudança de base de B para C ao vetor x na base B.
mas a matriz de mudança de base vai ser menos 3, 2, 3 menos 1, aplicado ao vetor 1, 3, e pelas continhas vocês vão ver que isso dá 6 menos 1, como a gente queria demonstrar. Falei o ano de B para C. Ok. Agora vamos considerar o seguinte problema. Considere duas bases do R2, a base B e a base C. Suponha que C é dada por esses vetores 1, 2, 2, 3. E a matriz de mudança de base de B para C é 1, menos 1, menos 1, 2. Então, note que eu quero encontrar a base B, né? Mas, por definição, a matriz de mudança de base, vou botar de outra cor aqui, de B para C, ela é formada pelas colunas dos vetores de B, vou chamar de U1, né? Vamos dizer que aqui é V1 e aqui é V2, e a base B, eu vou dizer que ela é U1, U2. A gente sabe que a matriz de mudança de base de B para C é formada pelos vetores da base B escritos na base C, ou seja, nas coordenadas, com suas coordenadas na base C. Então, isso aqui, ó, é igual a isso, que aqui, como a gente está vendo, isso é 1 menos 1, menos 1, 2, e, portanto, eu tenho que o 1 na base C é igual a 1 menos 1, e o 2 na base C é igual a menos 1, 2. Mas o que a gente quer é escrever esses vetores da base B de volta na base B. Então, vamos pegar a inversa dessa matriz. A gente quer, de fato, trazer de volta as coordenadas dos vetores, sair da base C e voltar para a base B. A gente já sabe que essa matriz é a inversa. E, portanto, vamos fazer a continha aqui, né, que a gente já sabe fazer, usando escalonamento. Bota aqui do outro lado. Bom, cada um usa a sua técnica, eu vou fazer essa. Vou escalonar, vou fazer linha 1 igual a linha 1 mais a linha 2. L1 vai ser L1 mais L2. Não, desculpa. L2 aqui vai ser L2 mais L1. Fica mais fácil. L2 é igual a L2 mais L1. Então, vai ficar L1 repete. E L2 mais L1 vai ficar 0, 1. E aqui vai ficar 1. E agora eu vou fazer L1 mais L2. L1 igual a L1 mais L2. E vou obter 1, 0. Vai ficar 0, 1. E do outro lado fica 2, 1, 1, que é 2. E aqui nós temos a matriz inversa, ou seja, a matriz de mudança de base de C para B. Então, a matriz de mudança de base de C para B é dada por 2, 1, 1, 1. Portanto, agora eu posso calcular os vetores da base B usando, eu quero o 1, né, na base B, vai ser a matriz de mudança de base de C para B, aplicado ao vetor escrito na base C. Isso aqui vai dar
2 menos 1 dá 1. E aqui dá 0. Olha, o 1. E agora o 2 na base B vai ser 2, 1, 1, 1 aplicado ao 2 na base C. Menos 1, 2, que dá, vocês vão ver, 0. Ou seja, a base B é a base canônica. Bom, para terminar, vamos fazer um em dimensão 3. Eu estou dando aqui duas bases. A1, a base A, dada por A1, A2, A3. A base B, dada por B1, B2, B3. E vamos calcular, então, né, as matrizes de mudança de base de A para B, de B para A, e as coordenadas de A com respeito à base B. Dados B1 na base A, B2 na base A, B2, B3 na base A. Eu sei o seguinte, se eu tenho B1 escrito na base A, B2 escrito na base A e B3 na base A, eu já consigo aqui a matriz de mudança de base de B para A, né? Os vetores de B na base A, então eu tenho a mudança de base de B para A, dada por essa matriz coluna, cujos coeficientes são os coeficientes de B1 na base A, de B2 dá 0, 1, menos 1, e aqui dá 1, menos 1, 0. Então, essa é a matriz de mudança de base de B para A. Para encontrar a matriz de mudança de base de A para B, eu faço a inversa dessa matriz. Inversa. Vocês já sabem fazer essas contas, então eu só vou colocar aqui a resposta. A resposta vai ser menos 1, menos 1, 2, menos 1, menos 1, 1, menos 1, menos 2, 1. Essa é a matriz inversa desta aqui. Uma vez que a gente tem a matriz de mudança de base de A para B, agora eu aplico essa matriz aos vetores de A e obtenho suas coordenadas na base B. Bom, agora a gente vai ver como é que a gente passa, então, as coordenadas da base A para a base B. Bom, se eu tenho a matriz de mudança de base de A para B, basta eu olhar para os vetores coluna. Né? Ou seja, o que eu estou dizendo é que a primeira coluna dessa matriz, como a gente viu, são as coordenadas do vetor da base A na base B. Então, isso aqui vai ser exatamente menos 1, menos 1. Não, desculpa. Vamos escrever isso direitinho. Eu quero escrever o seguinte. Eu não quero escrever ainda as coordenadas, quero escrever A1 em função da base B. Então, como é que a gente escreve A1 em função da base B? Os coeficientes de A1 na base B estão aqui.
menos B1, menos B2, mais 2, B3. A2 vai ter coordenadas na base B, menos B1, né, que é a segunda coluna aqui, menos B2, mais B3, e A3 vai ser escrito como menos B1, menos 2B2, mais B3. Ou seja, na base B, A1 tem coordenadas menos 1, 2, A2 tem coordenadas menos 1, 1, e A3 tem coordenadas menos 1, 2, 1. Bom, uma vez visto isso, eu posso sim agora ir me despedindo de vocês. Agora sim. Então, na nossa próxima gravação, na nossa próxima videoaula, eu devo falar de estudo de retas e de planos. Até a próxima.